modo, Tiago. Mas pode ler, pastor, o que é criatura negligenciar. Aí achou. Aí, muito bem. Hebreus 12, de 1 a 3. Vamos lá. Então vamos ver todos juntos. Veamos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Senhor, aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita para judeus que haviam sido convertidos, ao cristianismo, abraçado a fé cristã, mas que agora eles estavam pensando em abandonar o cristianismo e voltar para a prática judaica, e voltar para o judaísmo. Então, os escritores hebreus, que nós não sabemos quem é, alguns vão dizer que foi o apóstolo Paulo, outros vão dizer que foi Apolo, até quem diga que foi Priscila. Vocês têm ideia, tem tantas vertentes, há quem diga que até possível que Priscila tenha escrito. Mas o que nós sabemos é que o Espírito Santo não nos deu o conhecimento de quem foi o instrumento humano, quem foi o autor humano da carta aos Hebreus. Mas o que importa para nós é que é uma carta que indica que ela é escrita para reafirmar o Evangelho de Jesus Cristo, para relembrar o Evangelho para os judeus que haviam se convertido, mas que estavam agora pensando em abandonar a fé cristã e voltar para o judaísmo. Por isso que a carta aos Hebreus tem muitos elementos do Antigo Testamento, tem a retomada de vários temas do Antigo Testamento, principalmente no que diz respeito ao aspecto múltiplo, cerimonial do Antigo Testamento. É por isso que o escritor aos Hebreus ele começa lembrando a estes judeus que haviam se convertido, mas que agora estavam pensando em retroceder na fé cristã, que Jesus é superior como profeta. Ele começa mostrando que Jesus é a revelação máxima de Deus, que ele é superior a todos os instrumentos que Deus usou para revelar a sua palavra aos profetas e aos anjos do Senhor. Daí dizer que Jesus é superior aos anjos, superior aos profetas, porque Jesus ele não é só o maior mensageiro de Deus, ele é a própria mensagem encarnada. Então ele mostra a superioridade de Cristo como fonte da revelação divina. Então Jesus é superior aos anjos como mensageiros de Deus, superior aos profetas como instrumento da revelação. Depois ele parte para mostrar que Jesus é superior aos sacerdotes, àqueles que eram responsáveis pelo culto ao Senhor, e Cristo é superior ao sacerdote, porque ele não era só um ofertante do sacrifício a Deus, ele foi o ofertante perfeito e a própria oferta. Ele é o próprio sacrifício, ele é o próprio Cordeiro de Deus, então era aquele que satisfez a justiça de Deus oferecendo o sacrifício perfeito. Então, ele mostra que Jesus é superior aos próprios sacerdotes, ao próprio sistema sacerdotal e cultico todo do Antigo Testamento, superior aos animais, superior ao sacrifício que era prestado no templo, superior ao próprio templo. Está mostrando que, sendo assim, eles não poderiam abandonar Cristo, retroceder na fé em Cristo, porque era para isso que apontavam os profetas, para isso que apontava o sacrifício, é para Cristo que apontava os sacerdotes. Então, negar a Cristo, voltar ao judaísmo, negando Jesus, era, de alguma forma, negar a verdadeira fé, era, de alguma forma, negar o único caminho de salvação. E aí, quando nós chegamos no capítulo 11, ele vai
nos apresentar aquilo que ficou famosamente conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, né? Ele vai lembrar o exemplo dos crentes do Antigo Testamento, de como os verdadeiros crentes da Antiga Aliança foram aqueles que tiveram uma fé cristã, uma fé no Cristo prometido, no Messias anunciado, que desde Abel até o último crente da Antiga Aliança, os verdadeiros crentes, eles criam em Jesus. Eles tinham uma fé que apontava para o Messias, que cria na promessa do Messias. Então, a Galeria dos Heróis, por isso que a definição de fé em Hebreus, primeiro é uma definição de fé judaica, de uma fé do Antigo Testamento, quando ele diz assim, a fé é o fim, fundamento das coisas que se não vê, né? E a expectativa daquilo que se... esqueci a definição, isso, o senhor que está bom de memória, diz aí. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a prova de fatos que se espera, que não se vê, mas se espera, né? Então, que fé é essa? É a fé dos crentes da Antiga Aliança. É a fé naquilo que não se vê, mas se espera. Ou seja, está falando do Cristo esperado, do Jesus que viria. E aí, tendo isso em mente, ele chega no capítulo 12 e diz que os cristãos devem olhar para os crentes da Antiga Aliança. Ele está falando dos judeus cristãos. Devem olhar para o exemplo dos crentes da Antiga Aliança e seguir o exemplo de como eles esperavam Cristo. E eles agora, tendo Cristo, eles deveriam permanecer em Cristo. Eles são privilegiados porque eles agora conhecem a Cristo. Eles agora têm um conhecimento de Cristo, que os crentes da Antiga Aliança tinham uma fé numa expectativa, numa esperança, no ensinamento de algo que ainda aconteceria. E ele faz isso usando uma metáfora, uma figura, que é o do velocista, do corredor, o do atleta que corre no estádio nas Olimpíadas gregas. Então ele pega o exemplo, ele traz uma imagem de uma competição olímpica que tem como os atletas velocistas, os corredores, como esta figura, este exemplo, para dizer que a vida cristã se assemelha, a fé se assemelha à corrida de um atleta no estádio. E ele vai tomar como exemplo esse atleta e mostrar quais são os elementos que se comparam, em que sentido. Ele vai dizer que a vida cristã é como uma carreira, que ela deve ser corrida à semelhança do que fazem os atletas, corredores no estádio. Então ele vai tomar como exemplo para mostrar que a fé cristã é uma corrida e que essa corrida tem seu início, seu meio e o seu fim. E os verdadeiros crentes são aqueles que correm a carreira da fé e chegam ao seu destino. Não, e aí a imagem que ele tem é muito interessante, que é do atleta se preparando para a corrida, né? Então ele imagina, a imagem que ele traz para nós é a seguinte: o estádio lotado, as pessoas ali, a expectativa para ver, e de fato até hoje o atletismo nas Olimpíadas é um esporte de alto nível e um dos mais aclamados, e as pessoas realmente gostam de ver, né? É interessante aquelas competições de atletismo, né? O Bolt, né? O Usain Bolt, que é o maior velocista da atualidade, né? Já ganhou não sei quantas medalhas rápido, né? É um queniano ou nigeriano, não lembro bem. É um queniano. Ou é queniano ou nigeriano, coisa assim. É queniano. E ele é conhecido como The Flash. É o The Flash, é o Homem-Raio, né? É. Ele é conhecido como o Homem-Raio e ele faz. E ele comemora fazendo o sinal do raio, né? Ele é realmente muito rápido. Mas para chegar ao nível daquele, para chegar a um alto nível daquele, precisa de muita preparação, muito treinamento, foco e perseverança. Isso é interessante porque esses termos, esses elementos estão presentes no texto, mostrando exatamente que tem semelhanças no que diz respeito à fé cristã. Então a imagem que ele traz é exatamente o atleta preparado, devidamente preparado, ou seja, o atleta olímpico é um atleta de alto nível, que se preparou, treinou, tem foco, tem disciplina, tem objetivo, está apto para competir. Porém, competição
é uma disputa que só um ou três ganham, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, só um chega ao topo, mas na realidade só três ganham títulos, mas todos ganham de alguma forma. Todo atleta de alto rendimento, quando ele compete, ele tem um alvo, um objetivo. Alguns já estão em nível de disputar título, outros estão em nível apenas de melhorar o seu rendimento, e ele sabe disso. Quando a gente vê entrevistas dos atletas, a gente vê também, não, fulano sabe que ele não tem um nível para competir com os primeiros, mas ele diz, não, mas eu quero aqui bater o meu recorde, melhorar meu desempenho, né? Principalmente esses de alto rendimento, de alto impacto, que exige muito do atleta como velocista, como atletismo, que exige muito do atleta, né? 100 metros, o indivíduo correr em segundos 100 metros, uma coisa absurda. Se a gente piscar, a gente não vê a disputa dos 100 metros rasos, eles correndo, é uma coisa fantástica, linda de se ver. Se eu correr 100 metros, eu permito o dia da pessoa, a gente correr 100 metros com os Bolt, A gente chega a segunda vez. eu ainda assim, 100 metros, se acrescentar a carreira do início do CSU até o final do CSU ali, você vai ver o que é um negócio. Mas é uma coisa fantástica ver um atleta em alto rendimento fazer isso de uma maneira bela, com um desenvolvimento, disputando com outra coisa muito bonita de se ver. Então imagina a gente nesse estádio, observando esses atletas de alto nível, e aí a gente observa o seguinte: antes de começar a disputa, eles então vão tirar a roupa e ficar apenas com a roupa da disputa. No nosso tempo, como é que seria? A gente viria eles tirando o casaco, né? E ali com aquela roupa própria, né? Bem levinha, própria de correr, um shortzinho, uma camiseta. Só que tem uma questão aqui: nesta época não se vestia nada, eles corriam praticamente nus, só amarrando um negocinho ali para não ficar, né, balançando, mas eram praticamente nus. E é essa imagem que ele tem, o atleta se despindo, ficando nu, porque geralmente usavam túnicas, capas, cintos. Isso tudo se tornariam instrumentos de embaraço, de atrapalhar. Você imagina correr, eu imagino, e já vi, e já senti isso, correr e tropeçar na roupa, na calça, na própria perna, por ser fraco, né? Tropeçar na própria perna, você correr e tropeçar na roupa, cair, você já pensou? Já vi cena de gente tropeçar na própria roupa e cair. Então, eles corriam sem nada, exatamente para dar uma maior dinâmica, uma maior velocidade, para que nada pudesse impedi-los de correr bem, de desempenhar bem a sua corrida. E ele tem essa imagem do atleta grego preparado, despido, nu, para correr em alto nível para alcançar o objetivo que era chegar na linha de chegada e sim ser o primeiro. Então ele tem essa imagem e traz essa imagem e diz: a vida cristã, a fé cristã é como a carreira de um velocista. E quais são os pontos de contato, quais são os aspectos que ele traz de semelhança? Primeiro, ele vai dizer que todos nós, como crentes, não disputamos primeiro lugar, não disputamos um prêmio. Nós corremos e a nossa vitória está em chegar no nosso alvo. Quem vence na carreira cristã? Todos que chegam no alvo, todos que passam a linha de chegada. Os que perdem é os que ficam no meio do caminho. Então a fé, por isso que é interessante essa figura, porque ele está dizendo que aqueles judeus que haviam abraçado a fé cristã e agora estão querendo voltar ao judaísmo, ele diz, são como os atletas que ficam pelo caminho. Só que atletas de verdade não ficam pelo caminho. Presta atenção, tem uma cena que até hoje é viralizada nas redes sociais, de um atleta que sai cavaleando. E chega se arrastando. Chega se arrastando. Deu cãibra, ele parece que foi cãibra, ele teve uma dificuldade
e aí vem um outro atleta, para e vai ajudando ele, o outro atleta deixa de continuar e para e sai, que até hoje é usado como uma cena de ajuda, de verdadeiro espírito esportivo, olímpico, né? O que chamou de fair play, né? Envolve essa questão da solidariedade, do competir sem se ver como um inimigo, mas apenas, né? No aspecto de competição, eu digo, mas não perder a humanidade, não perder a sensibilidade humana, né? O amor ao próximo, a compaixão. E aí essa cena ele sai e ele chega até o final, ele faz todo o ciclo e chega ao final. Isso mostra o seguinte: o atleta de alto nível, para ele a grande vitória é terminar o percurso. Primeiro, ele se prepara para ser capaz de terminar o seu percurso. Se for o melhor, ótimo. Mas terminar o percurso é uma questão de honra para o atleta de alto nível que se prepara para isso. Então ele tem a seguinte imagem: os verdadeiros atletas, ainda que não estejam em nível de disputar o primeiro lugar, eles não param por causa do cansaço, eles não desistem por causa da dor, eles não desistem por causa dos gritos contrários. Muitos correm em ambientes em que há uma hostilidade que as pessoas estão assistindo, vaiando e gritando contra ele no estádio. Então ele tem oposição, ele tem a disputa com outros que muitas vezes têm um alto nível, uma preparação maior. Ele tem os limites, os seus limites físicos, sede, muitas vezes fome, a depender do percurso, do tamanho da disputa. Mas tudo isso não é suficiente para lhe fazer parar e desistir no meio do caminho. E o escritor, os Hebreus, ele tem isso em mente, dizendo que a fé cristã é como uma carreira que precisa ser corrida, e ela é corrida pelos verdadeiros cristãos da seguinte maneira. Então ele começa: todo cristão ele é chamado a correr a carreira da fé, entendendo que Deus o chamou para isso, o vocacionou para isso. Então como é que ele precisa correr? Tomar consciência dessa carreira e correr. Primeiro, ele precisa correr desnudado, despido, sem peso e sem embaraços. Ele precisa se despir, se livrar de tudo aquilo que vai lhe impedir de ter um bom desempenho. Versículo 1 diz exatamente isso. Portanto, também nós, visto que temos, ao rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós fomos colocados, quando somos chamados pela fé, pelo Evangelho, somos colocados na carreira da fé. Deus nos chamou para essa corrida, essa carreira, essa caminhada de fé. E aí ele começa dizendo assim: olha, o que eu acabei de dizer anteriormente, ou seja, a galeria dos heróis da fé, são testemunhas. E aí tem uma grande discussão. Essas testemunhas, elas se tornam apenas, elas são as observadoras dos atuais atletas, ou seja, são como aqueles que já correram a sua carreira e agora estão observando os que correm. Eles são colocados como testemunhas, como observadores e exemplos morais para os que correm, ou seja, referência moral para os que correm. Alguns acreditam que sim, que essas testemunhas, ou seja, ele está dizendo assim: olhe para aqueles que já correram a carreira da fé e venceram, e se espelhem neles. Vejam como eles venceram os seus obstáculos, suas dificuldades. Aí ele fala de como muitos foram perseguidos, muitos foram mortos, cortados ao meio, mas morreram crendo, não retrocederam, não abandonaram a sua fé. Seria essas testemunhas exemplo moral a ser seguido de carreira cristã? Ou uma terceira possibilidade, que eu acho que é a mais provável, de que elas são testemunhas no tribunal de Deus para julgar os covardes, incrédulos e apóstatas que abandonaram a fé, alegando que estavam cansados, alegando que estavam desanimados, alegando que havia muita oposição, dificuldades e obstáculos para se vencer,
quando ele dá uma lista de quantos que tiveram tanta oposição, tantos obstáculos, como os crentes da antiga aliança tiveram que superar tantos obstáculos, tanta dificuldade, foram perseguidos e muitos mortos, mas não abandonaram a sua fé. Eu acredito muito mais que ele está dizendo isso. Veja quantos se constituem testemunha contra vocês se vocês abandonarem a carreira da fé. Como o Senhor invocará como testemunhas estes que nunca negaram ao Senhor, vivendo tamanha oposição, dificuldade, obstáculo, e não negaram a fé, não desistiram da fé. Então, aquilo que ele está dizendo, olhando para essas testemunhas, que essa nuvem de testemunhas que venceram os obstáculos, que não desistiram na sua carreira da fé, mesmo passando por muitas dificuldades e obstáculos, muitos deles que nós não passamos e não experimentamos, perseguição que nós muitas vezes não experimentamos, dificuldade que não passaremos. Então ele diz, tendo esta nuvem de testemunhas, corramos a nossa carreira. Ou seja, ele está dizendo, se formos covardes, se formos incrédulos e apostas, se abandonarmos a carreira, estes servirão de testemunha contra a nossa covardia, quando justificarmos. Por que abandonamos o Senhor? Porque havia muita oposição, porque havia muita perseguição, porque havia muita dificuldade, havia muita dor, havia muito sofrimento. As testemunhas que viveram a fé diante de tantos obstáculos, que foram mortos, mas nunca negaram a sua fé, eles foram cortados e cerrados ao meio por causa de sua fé. Como é que você teve mais obstáculos do que esses? Como é que você teve mais oposição do que esses? Mais dificuldades do que esses? Imagine o profeta Jeremias. Eu digo para os meninos que muitas vezes, quando eu quero um incentivo, um entusiasmo no ministério, que eu estou às vezes desanimado, eu olho para alguns exemplos da palavra de Deus. E aí eu fico pensando em dois personagens muito interessantes, Isaías e Jeremias. Jeremias, pelo sofrimento, pela oposição, toda vez que ele pregava, ou amarravam, ou chicoteavam, ou jogavam ele no buraco. Ninguém nunca me jogou no buraco, graças a Deus. Nunca me bateram, me deram chicoteado. Nunca me amarraram, bateram na minha cara porque eu preguei o evangelho. No máximo me ameaçaram. Um dia eu preguei lá no Parambu, né, falei que Maria não era salvadora, mediadora. Aí uma velhinha disse, como é que esse negro magro velho vem pra cá falar Nossa Senhora na cara da gente e ninguém tem coragem de jogar uma pedra na cara desse envergonha. Quer dizer, só isso, né? Só me ameaçaram, nunca tiveram coragem de fazer isso. Mas Jeremias foi preso, amarrado, jogado no calabouço, ameaçado de morte várias vezes. E Isaías, que o Senhor disse, você vai pregar, mas ninguém vai se converter. Você já imagina o Senhor dizer para mim, Daniel, você vai pregar, ninguém vai se converter durante o seu ministério todinho, não vai ter uma conversão, mas você vai pregar com ânimo, com coragem, não vai negociar o evangelho, não negocia a palavra, que aí eu lhe pego, não negocia a palavra, não adequa ele, as pessoas não vão querer, vai ser uma mensagem dura. Já pensou, você já saber que o seu ministério vai ser um ministério que não vai ter a produtividade que você espera que ele tenha, você prega, você quer que as pessoas se convertam, mas o Senhor está dizendo, a sua missão, Isaías, é pregar para as pessoas não se converterem, porque eu vou trazer juízo sobre elas. Rapaz, imagine o estímulo. Aí você diz assim, eu não tenho estímulo no meu ministério. Por que eu não tenho estímulo no meu ministério? Não, porque as pessoas não mudam, não melhoram, a igreja é desanimada, entra gente, sai gente. Gente, Jeremias, Isaías, que o Senhor disse que ele ia pregar não havia uma conversão no ministério dele todinho. A ponto de dizer, Senhor, até quando? Eu acho que aí tem um pouco de desespero de dizer, Senhor, até quando vai ser minha mensagem, vai ser essa minha pregação, meu ministério vai ter essa característica? Ele disse, até eu arrancar o toco, queimar o toco, ficar só o toco, queimar o toco, aí eu vou trazer de novo. Só que não é você que vai trazer de novo, tá? Você vai pregar até ficar só o toco, eu ainda vou queimar o toco para depois trazer renovo do toco. Pensa no ânimo, pensa no estímulo. Dá gosto. Não tinha humanamente estímulo, né? Aí eu posso reclamar, chegar para o Senhor e dizer assim, Senhor, eu mudei o evangelho, eu dei uma desanimada, eu abandonei o ministério porque era muita dificuldade. O Senhor disse, qual, meu filho? Me diga, qual é a dificuldade que você vivia?
Aí eu disse, igual o senhor era assim, aí disse, Jeremias, Isaías, vem cá, meu filho, vem cá, Jeremias, vem cá, meu filho. Encoste aqui, conte para ele o que é passar. Conte para ele o que é um ministério sofrido, desanimado, desencorajado, diz a ele, meu filho. Aí eu disse, não, senhor, tá bom. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Testemunha de quê? De que não há justificativa para dizer que vai abandonar a fé. Porque estes não abandonaram a carreira diante de tanta oposição e dificuldade. Faz muito mais sentido para mim ser testemunhas do juízo de Deus diante dos covardes, dos incrédulos, dos apóstolos. Então ele diz, mas como devemos correr então a carreira? Ele diz, devemos correr como os atletas gregos, se despindo de tudo que nos embaraça, que nos engana, que nos impede um bom desempenho na fé cristã. Muitas vezes, o que nos desanima e o que nos abate, o que nos dá a ideia de desistir, são coisas que nós deveríamos nos livrar delas e elas se tornam peso, por isso, peso e embaraço. Ou seja, o atleta se livrava de qualquer coisa que pudesse ser um peso, ele tinha que ficar leve com uma perna para correr. De qualquer coisa que pudesse tropeçar e cair. Então ele se livrava de roupa e de qualquer coisa que fosse pesada e pudesse lhe fazer tropeçar. Então veja que ele diz, então, nós também, visto que somos chamados para correr a carreira da fé, devemos correr de maneira despidos, desnudos, nos livrando do que é pesado e do que é embaraçoso. Então ele diz, nos livrando do pecado, que é um peso, e daquilo que nos embaraça. Então, primeiro ele já está falando que a carreira da fé é uma carreira de santificação, em que eu vou me livrando gradativamente do pecado. O crente precisa ir se livrando gradativamente do pecado, confessando, abandonando o pecado, se livrando do pecado, daquilo que é vicioso, daquilo que atrapalha a nossa vida cristã, que o maior peso, pecado. O pecado deve ser confessado, deve ser abandonado. Mas ele também fala de uma outra coisa. Ele diz, pecado, veja, nos livrando, rodeando de nuvens de testemunhas, nos desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Ou seja, peso e pecado. Nos desembaraçando daquilo que nos enrola, nos enreda, e é um peso. Não só o pecado. Ele está falando do pecado em si, mas de coisas que são boas e que se tornam embaraços para nosso desempenho espiritual. E aí nós poderíamos pensar numa lista enorme de coisas boas, lícitas para a vida, como o trabalho, como o descanso, o entretenimento, a família, o amor, as relações, o dinheiro. Estas coisas podem se tornar embaraços para o nosso desempenho espiritual. Quantas vezes trocamos a palavra de Deus, a oração, a meditação por internet, por um descanso preguiçoso muitas vezes, que nós estamos numa caminhada. Veja o atleta de alto nível. Uma das características do atleta de alto nível é autodisciplina. E na sua autodisciplina existe um elemento de autossacrifício. Na autodisciplina, ele se priva muitas vezes de algumas coisas que são boas, mas que são embaraços para o seu desenvolvimento de um atleta de alto nível. Muitos comem o que é suficiente, bebem água de maneira suficiente, descansam de maneira suficiente, mas gastam a maior parte do tempo treinando. Muitas vezes somos preguiçosos, acomodados. Gastamos muito tempo em coisas boas e lícitas, mas não reservamos tempo para uma boa meditação bíblica, para dedicar à oração, à comunhão. Eu estava falando com o Romulo quando cheguei, né? Aí ele disse, cadê os irmãos? Eu disse, está vindo por aí, não sabia exatamente quem vinha. Aí eu disse, pode ser que não venha muita gente, irmão, porque muitas vezes ele disse, é assim mesmo, a gente está cheio de tarefa. Eu disse, mas muitas vezes não, a tarefa se torna um embaraço. Quando nós colocamos as nossas tarefas de tal maneira que o nosso tempo é todo ocupado com tarefas que não tem tempo para a vida espiritual, para a comunhão, para cultivar a comunhão, como aqui agora.
é quando sobra, é quando dá. A gente não se programa como o atleta que é disciplinado. Ele tem um horário, ele não abre mão do seu horário de treinamento. Senão ele não vira um atleta de alto nível. Um dia uma repórter estava entrevistando aí no YouTube também, acho engraçado isso. A repórter estava entrevistando um técnico de um atleta de alto rendimento, um atleta olímpico. Aí o técnico, ela acompanhou o treinamento e o técnico dizendo qual era todo o trabalho dele, aí mostrando. Aí ela ficou cansada só em ouvir todo o percurso, todo o trabalho, todo o sacrifício dele. Aí ela disse assim, é muito difícil fazer isso, uma pessoa fazer isso aí, né? Eu mesmo não conseguiria disso, por isso que ele é um atleta de alto rendimento e você é repórter. É isso. É a grande diferença. É óbvio, ele sabe, ele tem consciência qual é o propósito dele, qual é o alvo dele, qual é o objetivo dele. É um atleta, ele precisa, um atleta olímpico de alto rendimento, então ele precisa de ir à exaustão no treinamento, ele precisa ir além do natural dos seres humanos comuns. Por isso são chamados muitas vezes de super-humanos, porque eles superam o natural do ser humano, porque leva a condição humana, leva o potencial humano além dos seus limites. Isso que é de alto rendimento. E ele está tomando isso como exemplo, dizendo que nós devemos também nos preparar, nos despindo de tudo que pode nos atrapalhar a nossa carreira. A má administração do nosso tempo exagerado demais nas coisas, na dedicação das coisas, os ídolos que se tornam embaraços, ou seja, uma dedicação exagerada ao trabalho, à família, às paixões, ao entretenimento, aos desejos da vida, que não usamos um tempo necessário para a comunhão, para o crescimento espiritual, para meditar na palavra do Senhor, para orar, para ter comunhão com Deus. Como podemos ter crescimento espiritual se não cultivamos a vida espiritual com disciplina? Não guardamos, não planejamos do nosso tempo para fazer aquilo, para preparar. Então devemos nos livrar, nos livrar do pecado e daquilo que nos embaraça, ou seja, uma má administração de tempo. Não é livrar da frente e botar para agora, tipo, deixa de chegar em casa e dizer assim, né, vai para casa da sua mãe, volta com as crianças, que agora eu vou ser agora um eremita, eu vou ser um homem santo. Não, em meio os desafios, em meio às responsabilidades, entender qual é a maior responsabilidade. Entender que há tempo para todas as coisas, voltar para Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas, mas o tempo para a dedicação espiritual não pode ser negligenciado. O tempo para o cultivo da fé, o tempo da comunhão, a guarda do dia do Senhor, a comunhão com os irmãos, a meditação pessoal não pode ser negligenciada por nós. Então ele diz, nos desembaraçando do pecado e daquelas coisas boas da vida, que muitas vezes se tornam fonte de tentações para nós, pela má administração, pela má relação, e coisas que se tornam fonte de tentações para nós, e precisamos nos livrar delas. Tem coisas que realmente precisamos nos livrar delas, e podemos nos livrar delas, que nos atrapalham. Certas amizades, certos relacionamentos, que podem ser evitados por nós, porque nos atrapalham. Por exemplo, tem gente que parece que é enviado pelo gabiroto, que só chega na hora que a gente vai orar, vai ler a Bíblia, vai fazer o culto ou vai para a igreja. Parece que é o enviado, não enviado lá dos anjos do céu, mas tem cheiro de enxofre e é chamuscado. E parece que vem do quinto. Chega exatamente naquela hora que a gente se prepara para orar, para fazer o culto doméstico, para meditar, para vir para a igreja. Tem uma irmã que diz assim, pastor, tem uma pessoa que chega na hora de dizer, minha irmã, fecha a porta. Olha que coisa interessante. As pessoas disciplinadas, por exemplo, hoje, não precisa nem atleta de alto nível, mas as pessoas hoje que entenderam que fazer uma atividade física é importante para a saúde, e tem aquela disciplina, que você tem disciplina, né, Malete? Ir para a academia todo dia, fazer caminhada todo dia. Mas eu admiro que tem gente que tem essa disciplina. Acho bonito isso, entende, tem esse foco. Chega na casa dessas pessoas que tem essa autodisciplina, ela está arrumada para fazer a caminhada dela ou ir para a academia. Você vem aqui para bater papo, só fica aí, que eu volto já, que é meu horário de academia. Eu quero ver ela ficar com você. Ela não fica. Foco, disciplina. Então, mas por que quando chega na hora do culto, os irmãos dizem assim, pastor, fulano ficou parando comigo em casa, porque chegou uns parentes do meu amigo, chegam meus parentes lá na minha casa. Na hora que eu vinha para o culto, eu disse, ou vocês vêm comigo,
Ou vocês ficam aqui, um número aqui hoje, meu irmão, ó, tem tantos. Como é? Delivery aí. Ô meu amigo, tem uma lista de delivery. Tu liga, pede aí, tu escolhe o que tu quer e come, que daqui a pouco eu chego. Vou ficar em casa fazendo comida ou sala para as pessoas que chegaram, muitas vezes chegaram sem me avisar, quando eu tinha um compromisso de algo muito maior, mais importante. Mas essas coisas muitas vezes nos embaraçam. Essas coisas muitas vezes. Aí você, pastor, mas chegou assim de última hora, é a família do meu amigo. Foco, disciplina. Qual é o seu alvo maior? Qual é a sua responsabilidade? Esse horário é hora de fazer o quê? Por que não avisaram antes? Tem alguém morrendo? Precisando ir para o hospital? Não. Fica. Espera. Não é obra de misericórdia nem de assistência. Fica e espera. Então vem com a gente. E muitas vezes essa atitude vai fazer com que as pessoas percebam que você tem um foco, tem uma disciplina, tem uma organização, tem um objetivo. Elas vão respeitar. Muitas vezes as pessoas não respeitam e se tornam embaraço na sua vida espiritual porque você permite isso. Porque você é relaxado. Porque muitas vezes você espera que essas coisas cheguem porque você não tem compromisso. Porque você não tem compromisso. Então ele diz, olha, nos despindo de tudo isso, corramos como os atletas correm. E qual é o nosso alvo? Os atletas querem chegar no primeiro lugar, mas nós não queremos chegar no primeiro lugar. Nós queremos chegar no alvo. Todo crente vence porque ele chega no alvo, ele alcança a chegada. Então, o foco, o objetivo é terminar a carreira. Então ele diz, então para que nós corremos? É muito interessante. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é completar a nossa carreira cristã. E aí tem uma coisa interessante, porque ele vai dizer que Jesus é o ponto de partida, é o caminho e a chegada. Quem é o alvo? Jesus. Jesus é o nosso alvo. Só que tem uma coisa interessante. Jesus não é só alvo. Jesus é a minha saída, é o ponto de partida, é a caminhada na carreira e é o alvo da chegada. Por isso que a carreira cristã, da fé cristã. E ele explica isso no versículo 2, vejam comigo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Então ele diz, o atleta olha para o seu alvo, que é ser o primeiro, chegar na linha de chegada. O cristão olha para Cristo. Mas aí ele diz o seguinte, Jesus é também o seu ponto de partida. Ou seja, ele é o autor da fé, ele é o que nos faz começar a carreira. Ou seja, Cristo é a fonte da nossa caminhada. Nós começamos porque Cristo gerou em nós uma fé nele, nos uniu a ele, nos deu um propósito de vida, que é caminhar partindo de Cristo, com Cristo e para ele. Então Cristo gerou a fé, gerou em nós a capacidade, o título, a condição de atleta espiritual, de corredor na carreira da fé. Então Cristo gerou a fé no nosso coração. Quem são aqueles que estão na carreira da fé? Aqueles que Cristo chamou pela fé, pelo Evangelho. Então Cristo nos chamou, por ele caminhamos, então caminhamos na relação com ele, ou seja, nos identificando com ele, aprendendo dele, servindo a ele, amando a ele, obedecendo a palavra dele. Então a fé, a conversão é o ponto de partida. Então, quando somos chamados pelo Evangelho, convertidos e regenerados, começa a nossa carreira cristã, começa a nossa carreira de fé, quando Cristo nos une a ele pela fé. E aí a gente caminha na santificação, e aí a gente caminha a nossa carreira de fé com Cristo, com ele. Então olhemos para o autor, aquele que nos chamou para essa carreira, aquele que nos colocou nessa carreira, aquele que é a própria carreira, a própria caminhada, mas é aquele que também é o alvo, porque estamos sendo identificados com Cristo, moldados em Cristo, para sermos com Cristo, para sermos perfeitos na imagem e semelhança de Cristo. Então qual é o nosso alvo final? O nosso alvo final é nos tornar perfeitos em Cristo, cristãos completos, moldados
perfeitos e completos em Cristo. Então nós somos chamados pela fé para caminhar na fé e para sermos levados à consumação, qual é o propósito final da fé? Nos tornar perfeitos como Jesus é. Perfeito. Essa é a caminhada. Esse é o objetivo da santificação. A nossa glorificação. Então ele diz, para que nós corremos? Corremos para Cristo. Corremos com Cristo. E corremos a partir de Cristo, do chamado de Cristo, da fé em Cristo. Caminhamos com Ele e para Ele. Por isso que nosso olhar deve estar sempre voltado. Então, o atleta está sempre olhando para a taça, sempre olhando para a medalha, sempre olhando para o título. Nós estamos sempre olhando para Jesus. Para Jesus. Porque Ele é a nossa saída, Ele é a nossa caminhada, Ele é a nossa chegada. Jesus. Andar com Jesus e para Jesus. Então esse é o foco. Quando o crente tem, então quando ele tem esse objetivo, quando ele entende que sua carreira tem um objetivo que é Jesus, então aí está o seu foco. Então aí vem o terceiro elemento, ter disciplina nessa caminhada. Então como é que ele caminha? Ele caminha se livrando de tudo que impede dele caminhar o seu objetivo maior, que é ser perfeito em Cristo, é ser completo em Cristo. Então ele tem, olhando para Cristo, ele busca perseverança nesse alvo, neste foco. Então como perseverar? Como vencer a carreira da fé? Então ele diz, olhando para Jesus, mantendo o foco nele, mantendo o foco em Jesus, porque ele não é só um modelo a ser seguido, mas ele é a fonte de todo o recurso, de toda a nutrição, de todo o elemento necessário para terminarmos a nossa carreira. Então ele coloca no versículo 3, ele diz assim, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, como a si mesmo, contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. No versículo 1, ele diz que nós devemos correr com perseverança. No versículo 2 ele diz, olhando firmemente. E no versículo 3 ele diz, considere atentamente Cristo. Tudo expressões para mostrar que a carreira cristã deve ser corrida com foco, com objetivo e com perseverança. Uma das características da fé genuína é a perseverança. Começa com Cristo e termina com Cristo. Anda com Cristo. Eu começo a minha caminhada com Cristo, ando com Cristo e termino com Ele. Por isso que mais para frente, no capítulo 13, o escritor dos Hebreus vai dizer assim, lembre dos vossos guias, de como eles viveram na fé, mas aí tem outra coisa que diz, e como morreram na fé. Não é só como viveram, mas também como morreram na fé. Morreram crendo. O maior desafio não é começar crendo, não é continuar crendo, mas é morrer crendo. Quantos exemplos nós vemos de pessoas que você olhava assim, caminhada bonita de fé, do meio para o fim, o menino dá uma reviravolta, fica doido, e diz assim, pronto, só pode ter ficado doido. Se volta contra o evangelho, se volta contra o cristianismo, vira uma coisa irreconhecível e você diz assim, meu Deus, o que aconteceu com o fulano? Não adiantou, estou naquela carreira, é igual a gente diz assim, fulano correu, e aí morreu na praia, porque chegou. Perto da chegada desistiu. Não adiantou nada essa carreira desinvestada, sem alvo, sem propósito. Ele diz, mas nós corremos com perseverança, devemos correr com perseverança, com foco e olhando para Cristo, e aí sim, se estamos ligados a Cristo, nós estamos sustentados por Ele e o temos como alvo e como exemplo, como sustentação e como modelo. Então ele diz, os servos do Antigo Testamento são um modelo, um exemplo para nós, mas Cristo é um modelo maior. Eu brinquei falando que se eu chegasse desanimado no céu, o Senhor dizia assim, conversa ali com Jeremias e com Isaías, para depois dizer, agora converse com meu filho Jesus Cristo. Se eu já ia ficar corado de vergonha conversando com Jeremias e com Isaías,
Imagine eu conversando com Jesus, dizendo: ô Senhor, eu desisti, eu fiquei desanimado porque eu tive tanto obstáculo, tanta dificuldade. Você disser, eu vou te contar como foi a minha caminhada com o Messias. Ele diz, olhando para Cristo firmemente, para aquele que é o verdadeiro modelo do que é caminhar uma carreira, uma caminhada de fé, de ministério com foco, tendo não apenas algumas objeções, não tendo algumas oposições, mas tendo todo mundo contra ele. Até os amigos lhe deixaram no momento mais crucial. Eu vou mais além. Até o Pai Celestial lhe deixou no momento mais crucial. Você disse: ah, ninguém me apoia, eu vou deixar o ministério, eu não quero mais assumir, o que eu mais ouço, os crentes na igreja, eu não quero mais assumir liderança na igreja, porque as pessoas não apoiam, não encorajam, não dão apoio. Eu disse: seja você uma vozinha solitária tentando estimular os outros. Vá. Ah, mas é muito desanimador. Eu disse: olhe para Cristo. Ele diz: olhe firmemente para aquele que teve todo mundo contra ele, e seu maior obstáculo não eram as dificuldades do mundo, a circunstância, fome, dor, sofrimento, mas uma cruz que era o símbolo da maior ignomínia, ou seja, a cruz era o símbolo da maior vergonha humana, mas era mais que isso. A cruz era o símbolo do juízo de Deus sobre pecadores, um justo sofrendo no lugar de injustos. Que vergonha! Ele disse: não fez caso da maior vergonha e ignomínia, da maior obstáculo, da maior posição, que foi a cruz. E não se desanimou diante da maior oposição, ou seja, todo mundo estava contra ele. Todos contra ele. Olhando firmemente para Cristo, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que não desanimemos, para que não nos fatiguemos e não desmaiemos em nossa alma. Existe um antídoto contra o desânimo: olhar para Jesus, olhar para o exemplo de Cristo. O que é um foco, uma disciplina na caminhada, na missão. Mas Cristo não é só um exemplo para nós. Cristo é a fonte do ânimo, da energia, do poder, do recurso, tudo que precisa. Cristo é o autor, sustentador e consumador da fé. Então ele gerou a fé em nós, mas ele não tem só o poder de gerar a fé, ele tem o poder de alimentar a fé, ele tem o poder de sustentar a fé para que ela chegue no seu objetivo. Olhar para Cristo aqui não é só contemplá-lo como modelo, é correr para ele como fonte de sustento, de nutrição, de energia, de poder, de ânimo. Esse é o ponto. É correr para Cristo como aquele que nos fortalece diante dos obstáculos, das dificuldades, dos embaraços desta vida para a nossa caminhada. E aqueles que estão com Cristo, e aqueles que estão realmente unidos a Cristo, jamais se separarão de Cristo. Por isso que a principal mensagem deste texto é que os que desistem e ficam pelo caminho, não é porque são fracos, mas é porque não são salvos de verdade, não foram colocados na carreira cristã de verdade, não partiram de Cristo, partiram das emoções, partiram da religiosidade, mas não partiram da fé genuína, não partiram de Cristo, não começaram a correr em Cristo. Porque quem começa correndo em Cristo, permanece em Cristo e termina com Cristo. Esses professaram uma fé de boca para fora. Os verdadeiros cristãos não ficam pelo meio do caminho. Porque os verdadeiros cristãos encontram ânimo no momento do desânimo, encontram força no momento da fraqueza. Eles encontram encorajamento no momento da oposição e das dificuldades. Eles não ficam pelo meio do caminho. Os apóstatas incrédulos são aqueles que são falsos crentes, professaram a fé de boca, mas também é uma lição para nós, para aqueles que são verdadeiramente cristãos. Sim, nós não vamos ficar pelo meio do caminho, mas podemos caminhar uma carreira cristã desanimados, sem foco, atrapalhados, embaraçados, sem compromisso,
E é por isso que a palavra de Deus vai atuar no coração dos verdadeiros crentes, alertando-os para que lancem fora o peso e se desvencilhem dos embaraços, que vai chamá-los para olhar para Cristo e encontrar nele ânimo em meio ao desânimo, propósito em meio à falta de propósito, encorajamento quando faltar apoio e encorajamento das pessoas. Como cristãos podemos estar desanimados, sim. Podemos estar atrapalhados na nossa vida cristã, sem foco, sem disciplina. Mas a palavra de Deus vem. Cristo é como aquele que também está no meio do caminho, nos alertando, dizendo: vamos, acorda, olha para mim, foco. Deixa de olhar para as circunstâncias, deixa de olhar para as pessoas, deixa de olhar para os problemas, para o mundo, olhe para mim. Aqueles que realmente foram chamados por Cristo não são deixados pelo caminho. Eles chegam no seu foco. Mas no meio do caminho, tropeçam, pegam peso, mesmo tendo começado sem peso, mas se enrolam, perdem o foco, pensam em desistir, mas o Senhor, aquele que nos chamou, nos sustenta, nos leva até. Deus em Cristo, os irmãos, nos abençoe. Amém.